Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o biomédico Marcos Ramalho de Araújo e o tema de hoje é toxicológico. Vamos falar das 6 principais efeitos da cocaína que causa no sangue do paciente. A cocaína é uma substância extraída da folha da coca. É uma planta encontrada nas Américas do Sul e na Central, que são sintetizadas em laboratório. E essa droga, ela traz efeitos devastadores e irreversíveis, já que age instantaneamente no organismo humano e atua no sistema nervoso. Você sabia disso? Contudo, apesar dos seus manifestos de proibição, a cocaína ainda é consumida no mundo todo, principalmente nas rodovias brasileiras. Em algumas situações, os caminhoneiros e demais motoristas que usam quando precisam de maior resistência para seguir essas longas jornadas de viagem. A maioria, porém, não sabe quais são os seus reais riscos causados por essa substância. Pensando nisso, preparamos esse artigo para que você saiba tudo sobre o assunto e conheça os 6 principais efeitos da cocaína no sangue. Confira comigo. O químico Albert Niemeyer, ele sintetizou a cocaína pela primeira vez e ele começou a se tornar conhecido entre a comunidade médica. E foi nos meados de 1886 que essa droga alcançou uma grande popularidade, porque os farmacêuticos John Peters teve a ideia de incluir as folhas de coca como componente dos famosos refrigerantes Coca-Cola. Já no Brasil, a chegada da cocaína aconteceu no final do século XIX e iniciou no século XX, sendo empregada como componente em alimentos e bebidas, além dos fins farmacêuticos, é claro. Entretanto, devido ao efeito perigoso e estimulante do sistema nervoso central, em 1914 a droga se tornou ilegal e desde 2008 ela é considerada a segunda substância ilícita mais comercializada no mundo inteiro. Quais são as composições dessa droga? O pó de coco branco ele é cristalino da cocaína e é extraído das folhas da coca, ok? Todos sabem disso. Então, sua composição química ela apresenta anamil, alcolóides, toxilina, que são substâncias que, quando sintetizadas em laboratório clandestino, criam um efeito sério no organismo e no cérebro. Primeiramente, a planta é prensada em soluções que contêm substâncias químicas à base de pasta, misturado com querosene, gasolina, o ácido, o sulfúrico, para que seja extraído a alcaloide dela. Então, em seguida, ela é adicionada ao ácido clorídrico, né, para formar o pó branco. Então, imagina o risco que isso traz aos usuários, ao paciente, à pessoa que consome essa droga. Então, no entanto, ao chegar nessa fase, outros componentes adversos também podem ser incorporados, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, né? É um nome complexo, acetilsalicílico, que é misturado juntamente com a procaína, o pó de giz e talco. Então, quem não sabe, fique informado, fique atento. Então, na forma de pó, a cocaína pode ser aspirada por via nasal ou diluída em água para depois ela ser injetada diretamente na corrente sanguínea, aonde está o perigo. Agora, já a base da pasta, a droga é chamada de crack merla, que os usuários usam para fumar em modo puro, como cachimbo ou junto com a maconha. Independentemente da maneira de inalação, esta substância ela traz consequências devastadoras como problemas de saúde sociais. Doutor, você não falou do símil do pulmão do crack. Eu vou falar agora. Então, o símil do pulmão do crack ela é uma hemorragia nos alvéolos pulmonares devido ao fumo constante do crack. Então, nesse caso, o dependente ele apresenta falta de ar, apresenta tosse com possíveis carros sanguinolento, tendo febre e insuficiência respiratória. Então, precisando ser entubado às vezes e respirar por meio de ventilação mecânica. E os transtornos causados por isso é muito sério. O transtorno gastrointestinal, né, que é outro efeito negativo
que o uso da cocaína pode ocasionar e elevada taxa de perfuração e úlceras gástricas, né, bem como o cólite isquêmica e as complicações intestinais. Então, isso por quê? Porque quando o suco gástrico, que é o ácido, ele choca-se com os componentes da cocaína, base, ele para de neutralizar o processo e o estômago produz uma substância que, consequentemente, faz surgir as primeiras feridas, né? Trazendo assim, com isto, as complicações no rins e fígado. O usuário de cocaína ele pode comprometer o funcionamento do rim e fígado, pois quando a substância percorre os vasos sanguíneos, esses dois órgãos são igualmente afetados por insuficiências severas, que têm possibilidade, inclusive, de causar um óbito, né? São riscos da utilização em longo prazo. Essa substância, ela de fácil metabolismo pelo organismo, ela faz que sua ação seja rápida e o indivíduo procure consumi-la com frequência. As doses são maiores para sentir o mesmo efeito lá, e aliviar os sintomas de estresse e constante estado de tensão. Então, contudo, essas condições, além de causar danos à saúde, ela vem aumentando a sensação de angústia, explosões de raiva, também leva a um severo vício. A pessoa acaba se tornando psicótica, o que interfere na maioria da maneira que o cérebro funciona, né? Ele interfere e tem essa mudança monológica dentro do cérebro. Então, nisso estão incluídos pensamentos criminosos para conseguir essa substância. Então, o grande aumento de assassinatos, roubos, assaltos são devido sim a essas drogas. São devastadores. Então, se o dependente não consegue usar a cocaína, ele tende a entrar em um estado de depressão profunda e intensa, que ele pode levá-lo a cometer suicídio. Uma vez que nenhum medicamento tem o potencial de eliminar os efeitos da dependência dessa substância, o processo de combatê-la na vida dos usuários é contínuo e longo, envolvendo assim consequências psicológicas e físicas. Por isso existem diversos programas de tratamento para viciados que fazem um trabalho de terapia de uma forma positiva de lidar com a situação e afastar o uso dessa substância. Então pode ser uma condição delicada e é sensível, porque o apoio dos amigos e familiares nesse processo para que o usuário consiga atingir o objetivo. Aqui vamos responder aqui algumas perguntas. São tantas, vamos escolher aqui umas 3, 4 ou 4 que são mais importantes para estar enviando para vocês. Então perguntar aqui a Francisco se a cocaína ela causa danos graves ao estômago. Sim, a cocaína causa danos graves ao estômago. Ele causa de reações adversas, pode ser uma náusea, pode ser ânsia de vômitos, diarreia, e como ele corre no sangue até 48 horas após o consumo dessa droga. Sim, ele é prejudicial ao estômago. Outra pergunta é: o que acontece com o nariz de quem cheira essa substância? Então, depois que ele inala essa substância, depois de um certo uso frequente e prolongado da inalação da cocaína, o nariz do usuário ele pode ser severamente comprometido, né? Ocasionando com isto em diversos problemas, como por exemplo a perfuração do pé septo nasal, que provocando inúmeras infecções difíceis de serem tratadas, e isso afeta até os dentes, né? Outra pergunta é: quem usa cocaína sangra o nariz? Sim, o uso de cocaína causa problemas tão sutis como o sangramento no nariz, mas os sintomas podem progredir para a parada cardíaca e até mesmo a morte, levar à morte o indivíduo usuário. Tá?
Há um novo estudo que explicou alguns dos mecanismos por trás disso tudo. Depois você pode dar uma verificada aí nas redes sociais e adentrar mais sobre o que você me perguntou, ok? A Rosângela, ela enviou aqui uma pergunta: o que pode causar sangramento no nariz? Olha, o que pode causar sangramento no nariz, por as condições sistêmicas que mais provocam sangramento nasal, são as doenças que afetam a coagulação do sangue. Por exemplo, a hemofilia, a insuficiência hepática, também dando por consequência a insuficiência renal, leucemias e linfomas. Embora popular, o mito é de que pressão alta faz o nariz sangrar e no mínimo controverso, ok? E desde já, se vocês curtiram aí no nosso canal, entre, compartilhe, se inscreva, deixe um like, ok? E vamos levar para frente esse trabalho educacional que todos precisam. Nós precisamos falar sobre diversos temas e vamos preparar outros temas também polêmicos e importantes para vocês. Grande abraço e fiquem todos com Deus. Tchau.